Oi galera, meu nome é Rodrigo dos Santos e hoje eu falarei sobre MVC e passarei algumas definições sobre o conceito, o que é, como e para que usar. Bom, vamos lá. MVC, primeiramente, é uma sigla que significa Model, View e Controller, ou modelo, visão e controlador. Ele é um padrão de arquitetura de software onde são usados três packages, também chamados de camadas ou pacotes, para a organização das classes dos programas, havendo assim uma separação de acordo com diversas categorias. Para que serve? Além de organizar melhor as classes, ele serve para separar os dados ou lógicas de negócio na camada Model da interface do usuário, que fica na camada View, e do fluxo da aplicação, que fica no controlador. A ideia é permitir que uma mensagem da lógica de negócios possa ser acessada e visualizada através de várias interfaces. E por que usar? Uma das vantagens de se usar uma arquitetura para estruturar o código é o melhor entendimento do mesmo, já que com ele bem particionado, as classes se tornam menores e mais fáceis de compreender suas lógicas e suas funções. Outras vantagens incluem a possibilidade da reescrita da GUI ou do controller sem alterar nosso modelo, além da reutilização de interfaces, a reutilização de modelos, a facilidade na manutenção e a facilidade da adição de recursos no nosso programa. Bom, falarei um pouco sobre as camadas agora. A primeira que eu irei falar é a Model. A nossa camada Model gerencia um ou mais elementos de dados, responde a perguntas sobre o estado e responde às instruções para mudança de estado. O modelo sabe o que o aplicativo quer fazer e é a principal estrutura computacional da nossa arquitetura, pois é ele quem modela o problema que está se tentando resolver. É a camada que contém a lógica da aplicação. Ele também é responsável pelas regras de negócio. E para sistemas persistentes, o modelo representa a informação dos formulários e as regras SQL para a manipulação de dados no banco. O modelo também mantém o estado persistente do negócio e fornece ao controlador a capacidade de acessar as funcionalidades da aplicação. Falaremos agora sobre a camada View. A camada View gerencia a área do display e é responsável por apresentar as informações para o usuário através de uma combinação de gráficos e textos. A visão não sabe nada sobre o que a aplicação está atualmente fazendo. Tudo que ela realmente faz é receber algumas instruções do controlador e informações do modelo, então exibi-las. A visão deve garantir que sua apresentação reflita o estado do modelo, quando os dados do modelo mudam. A visão também se comunica de volta com o modelo e com o controlador para reportar o seu estado. A camada Controller ou controlador, ela interpreta as entradas do mouse ou do teclado enviado pelo usuário e mapeia essas ações do usuário em comandos que são enviados para a camada do modelo e ou para a janela de visualização para efetuar a alteração apropriada. Agora falarei um pouco sobre o fluxo das informações. Primeiramente, o usuário interage com a interface, por exemplo, pressionando um botão, e o controlador gerencia esse evento de entrada da interface do usuário. A interface do usuário é exibida pela visão, mas controlada pelo controlador. O controlador não tem conhecimento direto da view. Ele apenas envia mensagens quando ela precisa de algo na tela atualizada. O controlador acessa o modelo, possivelmente atualizando ele de forma apropriada para as ações do usuário. Por exemplo, o controlador solicita ao modelo que um carrinho de compras seja atualizado pelo modelo, pois o usuário incluiu um novo item. Isto normalmente causa uma alteração no estado do modelo, tanto quanto nas informações. Por fim, a visão usa o modelo para gerar uma interface com o usuário apropriada. A visão recebe informações do modelo. O modelo não tem conhecimento direto da visão que está acessando ele. Ele apenas responde a requisições por informações de quem quer que seja e requisita por transformações das informações feitas pelo controlador. Após isso, o controlador, como um gerenciador da interface do usuário, aguarda por mais interações do usuário, onde inicia novamente todo o ciclo. Portanto, a principal ideia do padrão de arquitetura MVC é a separação dos conceitos e do código, e o MVC é como a clássica programação orientada a objeto, ou seja, o objetivo é criar objetos que escondem as suas informações
e como elas são manipuladas, então apresentar apenas uma simples interface para o usuário. Agora falarei um pouco sobre a implementação do MVC em um código. Há diversos frameworks para nos auxiliar na implementação do MVC nas aplicações Java, como o Spring Java e o Play Framework. Se formos usar um deles, devemos verificar qual se adapta melhor à nossa forma de programar e às nossas preferências e o objetivo da aplicação, pois cada um nos oferece recursos próprios e tem vantagens e algumas desvantagens também. A seguir, farei uma pequena aplicação em que utilizarei a arquitetura MVC, mas não usarei nenhum desses frameworks. Bom, agora eu vou fazer o nosso projeto em Java. Estou usando o Eclipse e aqui a gente tem nossos packages, o model, o view, controller, tudo aqui. Eu criei mais um package onde está a nossa classe de conexão, onde eu já criei ela. Aqui eu só abro uma conexão com o banco de dados. Eu vou criar um pequeno programa de cadastro de pessoas no banco, onde os usuários podem cadastrar o nome, o CPF e a idade da pessoa. Depois pode excluir ou consultar as pessoas cadastradas no banco. Como é só um exemplo, eu nem vou criar parte de update, de edição de dados. Aqui é nosso banco, nosso caminho para conectar. Aqui no nosso modelo eu já criei a parte da pessoa, onde tem o ID, o nome, o CPF e a idade. Eu vou aqui para o pessoa DAO, onde eu já criei a parte de cadastro, exclusão e busca de pessoas. Essa classe ela é responsável por fazer a manipulação dos dados no banco. Aqui eu cadastro uma pessoa. Eu pego os dados da classe pessoa que a gente criou aqui e eu jogo no banco de dados, na tabela pessoa do nosso banco de dados. Aí aqui eu tenho a parte de exclusão, onde eu pego um ID da pessoa e uso para excluir. Aqui eu tenho uma classe para visualização. Eu faço um select, uma consulta dos dados das pessoas no banco, e armazeno numa variável do tipo lista, uma lista de pessoas, e retorno essa lista. Vamos ver o que a gente faz com tudo isso. Eu vou criar a parte da tela para vocês verem. A tela de cadastro, vamos ver. Eu vou criar aqui public. Ele vai retornar uma pessoa. E o nome do método é tela cadastro. Vamos lá. Vou criar uma variável do tipo scanner, igual new scanner system in. Tenho que importar. Vou criar uma variável do tipo pessoa e vou importar a classe. Aqui eu vou dar uma pequena adiantada no vídeo, já que eu só vou pegar os dados na tela. Bom, o que eu fiz aqui, galera? Isso aqui é uma tela no console mesmo que eu estou fazendo, né? Então eu peço para o usuário digitar o nome, o CPF, a idade, e eu armazeno na classe pessoa, usando os setters de lá. E em seguida eu retorno com return p, uma variável de pessoa. Vamos para a parte de exclusão agora. Public int excluir. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu peço para o usuário digitar o ID da pessoa que ele quer excluir. System.in. Eu importo e eu peço aqui sysout
digite o ID. Eu crio uma variável local para armazenar a leitura e eu retorno esse ID. Salvo aqui. E agora eu vou para a parte de visualização. Public void, vou chamar de dados. A visualização vai ser de uma lista de pessoas que eu criei lá na classe DAO. Então ele tem que receber essa lista. Pessoa, vou chamar de pessoas a lista. Vou adicionar truth exception aqui. Aí eu tenho que primeiro importar do outro package model pessoa. Vai pedir também para eu importar a lista java.util.list. Tudo certo. Vou criar um for each. Bom, aqui é só a exibição dos dados. Eu vou dar uma acelerada no vídeo. Bom, está aqui. Ele vai percorrer a lista através do for each e vai jogar na tela os dados como ID, nome, CPF e idade das pessoas. Nossa tela de visualização é essa. Mas ainda falta uma coisa: o model não está se comunicando com a view. Onde a gente faz isso é na classe do controller. Eu já criei aqui nossa classe pessoa controller, já tem construtor. Então o que falta? Falta eu criar os métodos. Eu vou criar um método de cadastro pessoa controller. Já vou colocar truth exception. Eu vou criar um método de excluir pessoa controller. Já vou adicionar também o truth exception. E vou criar um método de visualiza pessoa controller. Também já vou colocar o truth exception. Bom, o que a gente faz aqui? Vou criar uma variável do tipo cadastro. Vou criar uma variável do tipo pessoa. Igual. A tela de cadastro, a gente criou para retornar uma pessoa que vai ser digitada pelo usuário. Então a gente pode armazenar direto aqui. Vou criar uma variável do tipo pessoa DAO. Pessoa DAO. E vou chamar o método de cadastro de pessoa DAO passando uma pessoa. Bom, na classe de modelo a gente tem o pessoa P e o pessoa DAO. Na classe, no package de modelo, aliás, e no package de view a gente tem a tela de cadastro. Então o que a gente faz nessa classe de controller é fazer a comunicação entre elas. A nossa classe de cadastro recebe um usuário, uma pessoa, e armazena na classe pessoa, e aqui no controller a gente passa a pessoa para a classe de cadastro, que é a pessoa DAO. Vamos criar um método de excluir. Eu vou adiantar um pouco o vídeo agora. Bom, aqui é a mesma coisa. A nossa tela de exclusão, ela retorna
um ID que o usuário digitou lá. E a nosso método de excluir pessoa na classe pessoa DAO, ele exige um ID para que seja excluída uma pessoa. Então a gente pega da view, onde foi digitado, e joga para a pessoa DAO aqui através do pessoa controller. Vamos para o visualiza pessoa controller, que é um pouquinho diferente. Bom, aqui no visualiza pessoa controller é o contrário que acontece. A gente pega um dado da pessoa DAO no método de buscar pessoas, que é um select do banco, e joga para nossa tela mostrar. Nos métodos anteriores, a nossa tela jogava para o model. Agora o nosso model joga para a tela. O nosso pessoa DAO busca os dados e manda para a tela de visualização para mostrar para o usuário. E essa é a nossa classe de pessoa controller. Eu vou agora para a classe principal, onde é a nossa tela principal. Eu vou criar uma variável do tipo pessoa controller aqui, pessoa controller, p igual new pessoa controller. Vou criar uma variável chamada opc inicializada com 0. Vou criar uma variável do tipo scanner igual new scanner system.in. Aí eu vou criar um menuzinho. Eu vou adiantar um pouco o vídeo, acelerar um pouco o vídeo. Bom, esse é o nosso menu. No 1 ele vai adicionar, então eu chamo a nossa classe pessoa controller e o método dela de adicionar. O 2 vai excluir, eu chamo o nosso pessoa controller com o método de excluir. O 3 é visualizar, eu chamo o método de visualizar nosso pessoa controller. E o 4 é de sair, então eu dou um system exit. Eu adiciono o true exception aqui. E é isso, galera, está pronto o nosso programa. Agora a gente testa. Vamos subir aqui, visualizar para ver os dados já cadastrados. Bom, aqui já tem alguns dados cadastrados, então vamos adicionar outro para visualizar. Ou vamos excluir primeiro. Eu prefiro adicionar então. Vamos adicionar o José. CPF, idade. Vamos visualizar para ver se for adicionado. Foi adicionado com código 12. Vamos excluir então. Vamos excluir o José também, vai. Digite o ID, conectou com o banco, vamos visualizar. O José foi excluído. Nosso programa está funcionando e foi feito na arquitetura MVC. Lembrando que no MVC você pode ter outros packages, como no caso aqui eu criei um package só para conexão. Bom, galera, é isso.